bocadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Pavimenta Juazeiro é o programa de recuperação e execução de novos calçamentos e asfalto. Só em 2022, a Prefeitura de Juazeiro do Norte já requalificou mais de 147 mil metros quadrados de asfalto e executou 73 mil metros quadrados de novos calçamentos, além de 340 passagens de nível em todos os bairros da cidade. O investimento é 40% maior do que foi aplicado no ano anterior. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Pra passear aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Delton Boa noite, galera. Aqui estamos nós para a apresentação do Vale Esportes, o timaço da Vale FM. Aqui ao nosso lado, grande João Filho. Boa noite, JF. Fala, Delton. Um abraço. Boa noite para você. Boa noite a quem nos acompanha pelo Vale Esportes do Timaço. Estamos aqui, penúltimo programa da semana, com muitas informações do nosso futebol. É isso mesmo, meu caro João Filho. Destaque para o Fortaleza, que entra em campo hoje na pré-Libertadores. Lembrar que essa é a última fase antes da fase de grupos, né? Fortaleza, se conseguir eliminar o Cerro Porteño, vai entrar mais uma vez na fase de grupos, assim como foi na temporada passada. Pois é. Apesar que na temporada passada o Fortaleza... Ele foi direto, né? Mas não foi bem, né? Na fase de grupos, né? Não, ele foi até as oitavas. Verdade. Ele caiu nas oitavas para o Independiente. No Independiente da Argentina, chegou até as oitavas o Fortaleza. É verdade. Estou confundindo aqui, trocando as bolas, João Filho. E o futebol cearense, o nosso futebol do interior, fazendo história hoje com o Iguatu, que vai jogar hoje em um templo sagrado do futebol, que é a Vila Belmiro, né? Na Vila Belmiro. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse jogo do Iguatu. Fazendo história, joga diante do Santos. Vai enfrentar um Santos que não está nada bem, diga-se de passagem. Isso cria uma expectativa muito boa. Alimenta uma esperança muito grande, principalmente para o torcedor do Iguatu, né? Já está fazendo história em jogar contra o Santos na Vila Belmiro e se vier a classificação, João Filho... Aí, meu amigo. Além de pegar uma boa grana... Boa mesmo, né, meu caro João Filho? Ainda vai para a fase que tem os jogos de ida e volta. Quanto será que foi essa classificação diante do América de Natal? Não pergunto sobre os números, não, porque eu não sei da jogo. Falam-se que foi... contando dinheiro, não. Falam-se que foi falam que foi na casa dos 800 a 900 mil reais, né? Mas 900. 800, Aloysio? 900. 900 mil que o Iguatu recebeu por ter eliminado o América de Natal. Então esse valor, acredito que vai ser bem mais significativo do que esses 900 mil, caso o Iguatu hoje aconteça de eliminar o Santos. É muito difícil. O Santos é infinitamente favorito. O momento do Santos é péssimo no campeonato. O Santos não classificou nem para a próxima fase do Paulista, Delta. Ele caiu na primeira fase. Enfim, é aguardar, né? Mas daqui a pouco a gente vai falar muito mais a respeito desse jogo histórico do Iguatu na Vila Belmiro hoje.
Tá certo, meu caro João Filho. Você vai assistir o jogo? Vou acompanhar. Vai acompanhar, né? Vou. Vou acompanhar esse jogo. 9h30 da noite. Sei que o senhor vai estar dormindo, mas eu vou acompanhar. Não, 9h30 da noite eu tô ainda trabalhando no evento, provavelmente. Ah, tá. Muito bem. Vou estar no evento ainda, João Filho. E sabe quem tá doido pra falar? Ele já falou. Ele já falou, mas quer falar mais. Bota ele pra falar. Alô, Luiz Vilar, tudo bem, querido? Manda. Tudo bem, já fui me intrometendo aí na conversa, né, JF? Não, você é diferenciado. Você é diferenciado. Boa noite pra você, João Filho. Boa noite, Delton Sai. Pra você, ouvinte que acompanha o Vale Esportes. Estamos chegando nesta quinta-feira com as informações do Icasa, que ontem empatou com o Tirol fora de casa e segue na nossa capital para enfrentar no próximo sábado o Pacatuba, pela 8ª rodada do Campeonato Cearense da 2ª Divisão. Inclusive, esta já será a penúltima rodada da primeira fase da competição. Lembrando que o Icasa segue líder, né, com 14 pontos, um a mais que o Guarani de Sobral, que neste momento é o segundo colocado. Hoje à tarde a equipe foi dividida em duas. Os jogadores que jogaram os 90 minutos ontem diante da equipe do Tirol fizeram um regenerativo na piscina lá do hotel, onde o elenco está hospedado, e os demais que não atuaram ou que atuaram parcialmente, né, entraram ao longo do jogo, fizeram um treinamento na praia, né? Nada melhor que treinar com aquela bela vista ali no mar, né, JF Delta? Os jogadores até aproveitam também para relaxar um pouco, apesar de que eles estão ali para trabalhar, estão ali para trazer pontos para o Verdão, que serão importantes para a classificação da equipe para a próxima fase da 2ª Divisão. Mas a gente aproveitou para conversar com o atacante André Tavares, que ontem fez o gol do Icasa de pênalti ainda no primeiro tempo. E ele começa falando justamente sobre esta responsabilidade, né? E ele afirma que tem a confiança do técnico Marcelo Vilar. Essa questão da penalidade a gente trabalha, né, todos os dias e a gente tem a confiança do professor. E quando tivesse o pênalti, ele me passou essa responsabilidade e graças a Deus eu pude converter em gol. E ele aproveitou também para falar sobre a temperatura lá em Fortaleza na tarde de ontem. Aquilo, Delton, que a gente já destacava, que o Icasa não tinha esse costume de jogar às 3h30 da tarde, e muito provavelmente os jogadores seriam impactados. E o Tavares, inclusive, passou mal, provocou durante o intervalo e ele dá detalhes. Cara, foi um clima, tava muito estranho, né? Ontem, eu acho que até mesmo eu senti um mal-estar, eu saí no intervalo ali do primeiro tempo, provoquei bastante. Eu acho que também devido à alimentação, não sei o que causou tudo isso, mas em termos do decorrer da partida, o clima tava muito, muito abafado mesmo, eu acho que prejudicou um pouco o nosso desempenho. Tavares ainda afirma se o resultado do jogo foi justo. Cara, foi um clima, tava muito estranho, né? Ontem, eu acho que até mesmo eu senti um mal-estar, eu saí no intervalo ali do primeiro tempo. Essa aí a gente já ouviu. Vai ser um jogo difícil, né? Parece que até a diretoria mesmo do Pacatuba mudou o mando de campo. E eu acho que prejudica um pouco a nossa equipe pelo fato de a gente jogar na Arena Romeirão. E esse estado de campo eu particularmente não conheço, né? Mas a gente perguntando aos meninos, a própria comissão falou que é um campo... Não é legal, né? Em termos de campo, tudo, mas a gente está focado, né? Independente de onde a gente for jogar, e é importante a gente trabalhar forte para a gente sair daqui com resultado positivo. Bem, ele já aproveitou aí para falar sobre o jogo de sábado contra o Pacatuba, que seria inicialmente lá em Maracanaú, no estádio Almir Dutra, mas houve aí uma mudança e o jogo acontecerá em Pacajus, no estádio João Ronaldo, às 3h30 da tarde. É isso, JF, Delton. O Icasa segue aí nessa sua trajetória na Série B. E aquilo que a gente falava ontem, o Icasa só se mostra uma equipe competitiva realmente dentro da Arena Romeirão. Não que seja um todo poderoso, mas pelo menos o Icasa tem tido bons resultados quando joga em Juazeiro do Norte, naquele bom gramado da Arena Romeirão, naquele horário das 5 da tarde, e quando se vê diante de um novo desafio, de um novo ambiente, a equipe não rende da mesma forma, e isso a gente viu novamente ontem diante do Tirol. Apesar de ter sido empate, mas o Tirol perdeu gols assim feitos. O Icasa também, é bem verdade, mas o Tirol criou bem mais oportunidades desde o primeiro tempo e a gente alertava para isso durante a transmissão ontem aqui dentro da programação da Vale FM. Mas agora, vida que segue é pensar no Pacatuba e pensar nesta vitória, a primeira fora de casa, Delton JF. A verdade é que o Icasa não tá sobrando, né? O time não sobra, o time não tem, né, mostrado um
futebol vistoso. Vou repetir o que eu disse aqui ontem. É um time que tem mostrado limitações, é um time que tem demonstrado dificuldades. Eu me lembro que o Demontier fez essa observação falando de gol contra no jogo contra o Crato, de gol contra o Guarani de Sobral para conseguir vencer os jogos, pontaria ruim de alguns atletas, essa dificuldade de construir com mais facilidade os placares. Vem perdendo jogadores também, é bom que se diga isso. Jogadores como o Gustavinho, que se machucou. Como é o nome daquele outro que nem estreou, rapaz? Juninho Rosa. Pronto, Juninho Rosa, que nem estreou pelo time do Icasa. Aí o Catarina chegou um dia desse, já tá machucado. Aí tem lateral que saiu o Gustavo, que ainda não voltou, mas apesar de que o Alex Rocha tem atuado bem ali na lateral, o Icasa tem tido essa dificuldade também em termos de departamento médico. O time tem perdido algumas peças e isso talvez também reflita um pouco nessa busca de conjunto do Icasa. Mas eu sou sincero, pela pré-temporada, pelo tempo que o time trabalhou, eu esperava que a equipe tivesse um pouco mais de conjunto, um pouco mais de desenvoltura. Tem conquistado as vitórias, isso é muito importante, é claro, é lógico, está na primeira posição, e aí são números de vitórias que os credencia e coloca dessa forma, mas ainda não é aquele futebol que dê segurança ao seu torcedor, né? A expectativa de que hoje nós vamos, enfim, conseguir se impor diante dos adversários, não tem sido isso. E Icasa, é bem verdade que enfrenta verdadeiros ferrolhos, né? Contra o Tiradentes foi assim, contra o Crateús foi assim, contra o Guarani de Sobral, apesar do Guarani de Sobral ter se oferecido um pouco mais, como o Crateús fez também no jogo, mas o Icasa tem tido essa dificuldade no setor de criação. E daí porque os resultados têm sido ali mais apertados, mas de qualquer forma o Icasa é líder do campeonato, não pode se reclamar dessa situação, o time está se classificando, está se encaminhando, e obviamente que a expectativa é que esse crescimento de produção ele possa vir a cada jogo, a cada nova partida. Com relação ainda ao clima, muito tem se reclamado, do Icasa tem reclamado, questão de temperatura, mas por favor, Juazeiro do Norte não é uma cidade fria, não. Leve assim em consideração porque os jogos que estão sendo disputados na Arena Romeirão costumeiramente estão iniciando às 17 horas. Mas se botar para as 3h30 da tarde, como os jogos do Campeonato Cearense estão sendo realizados aí em cidades do Ceará, a temperatura vai ser a mesma. A diferença, o gramado é excelente para a prática do futebol. Que o Icasa pode reclamar assim, das condições dos gramados que ele encontra por aí, tudo bem, eu posso concordar. Mas de temperatura, por favor, Juazeiro não é uma cidade fria. Eu acho que a temperatura de 3h30 para as 5 da tarde, ela tem uma diferença. Eu acredito muito nisso. Tanto que 5 da tarde não tem parada técnica, não é necessário. Você já está no final da tarde, o sol já está se pondo, você já não tem essa temperatura. É só dar uma verificada na exposição dos raios ultravioletas, você vai entender isso. O que eu acho é que o Icasa treina perto desse horário, os treinos do Icasa justamente próximo desse horário, não era para o time sentir tanto. Os treinos do Icasa terminam sempre antes das 18 horas. Para terminar essas 18 horas, o time começa a treinar ali por volta de 3h30, 4 da tarde. Então, acho que os jogadores já deveriam estar mais ambientados com essa temperatura, até porque aqui nós não estamos passando por isso. E eu vou voltar a dizer, quando o Aloysio levantou essa situação de temperatura, de jogar fora de casa, o jogo contra o Itapipoca foi num clima muito agradável. Até choveu durante o jogo. O campo estava encharcado. O Icasa tomou, não era problema de temperatura contra o Itapipoca. Não podia falar de temperatura porque o jogo foi numa temperatura que você podia reclamar do campo, estava encharcado, beleza. Mas temperatura não, naquele jogo. O de ontem, vamos lá, aqui em Fortaleza, no campo da Vila Olímpica Elza Cabral, é muito próximo da praia, né? Realmente a temperatura é um pouco maior, apesar de ter mais ventilação, né? Uma área mais ventilada, né? Tem uma ventilação maior ali na Barra do Ceará, que já fica próximo da praia, o campo da Vila Olímpica Elza Cabral. Mas é claro que eu colocando dessa forma, João Filho, 3h30 para as 5, há uma certa diferença sim. Agora, eu acho que o Icasa não poderia estar sentindo tanto
pelo fato do Icasa treinar nesse horário aqui e a nossa temperatura aqui não está muito diferente. Só estão trazendo os jogos, né? Só estão trazendo os jogos para 17 horas devido à iluminação. Iluminação nos outros estádios a gente sabe que é precária. Não tem. Na Barra do Ceará não dá para se jogar à noite. Se for lá acho que em Maracanãú tem iluminação, não tem, Luiz? Tem, acabou de ser inaugurado lá o estádio. Acabou de ser inaugurado. Pacajus também dá para se jogar à noite. Mas daí, vida que segue, né? Tomara que o Verdão volte a campo sábado e consiga um excelente resultado. Quem sabe possa vencer a equipe do Pacatuba e continuar somando pontos e subindo mais ainda a sua pontuação, Aloysio. Com certeza, JF. Agora eu te pergunto, hein, Delton, se esses jogadores pegassem aquele horário das 3 da tarde que a gente vivenciou ano passado, e era uma primeira divisão de campeonato estadual, né? Você imagina só, jogos às 15 horas lá no estádio Vinaldão. Mas enfim, o Icasa segue a sua vida e outra, a situação aí do calor. Não é só pro Icasa, né? O adversário também. Ontem, um jogador do Tirol acabou deixando o gramado, provocando também por conta do calor. O camisa 11, Veraldo, que inclusive foi substituído por conta desse mal-estar que ele sentiu ainda no primeiro tempo do jogo. Então, são dificuldades para os dois lados, JF e Delta. É bom dizer que nós tivemos hoje à tarde um jogo, né, por esse campeonato cearense. Hoje à tarde. Tem um logo mais à noite, né, ainda. Mas hoje nós tivemos a vitória do Floresta diante do Tiradentes. O Floresta não venceu o Tiradentes. O Floresta atropelou o Tiradentes. Então me deu o placar aí. 5-1, rapaz. Só? 5-1 para o time do Floresta diante do Tiradentes hoje. E tem mais uma partida para fechar. Essa que é a quarta rodada, né? É a quarta, né? É a quarta rodada do campeonato. Crateús e Horizonte, 8 da noite lá em Crateús, né? 8 da noite. Esse jogo hoje pelo Campeonato Cearense da Série B. A classificação de momento tem Icasa com 14, o Guarani de Sobral com 13, Itapipoca com 12, o Floresta agora com 12 e Pacatuba com 9, né? Depois nós temos o Pague Menos com 6, o Tiradentes com 7, o Crateús com 6 também e o Horizonte com 6. Né? Então é essa a situação. Se der empate agora, nesse jogo, aliás, se der empate não, com esse resultado agora, o Icasa já está matematicamente classificado, né? O Icasa já está na segunda fase do Campeonato Cearense agora, que o Icasa não poderá ser ultrapassado por 6 equipes para ele ficar fora. O Icasa com os 14 pontos, é um time já garantido na próxima fase do campeonato, né? Porque o Tiradentes só tem 2 jogos, só pode ir a 13 pontos. Crateús ou Horizonte pode passar, mas o Pague Menos, quem o Icasa venceu na última partida, também não poderá ultrapassar mais o Icasa, né? O Pague Menos pode chegar aos mesmos 14 pontos que o Icasa tem, mas terá uma vitória a menos. Então o Icasa já está classificado desde ontem, desde aquele resultado. Matematicamente o Icasa, dando uma olhadinha agora na tabela com a classificação atualizada, o Icasa já é time classificado para a próxima fase, agora tenta brigar por essas 2 primeiras posições para, né, garantir direto a passagem. Lhe dar o direito de decidir na Arena Romeirão, né? E ir direto para o quadrangular final, não passar por aquela fase semifinal do campeonato, né? Então tá valendo isso. Hoje tem Crateús e Horizonte, né? Um dos dois vai continuar na briga para tentar chegar na próxima fase do Campeonato Cearense. Mesmo quem perder ainda terá boas possibilidades, mas não dependerá mais só de si, né? Aloysio, você volta já, tá bom? Aloysio? Ele já foi. Ele já foi. Cuscuz, Dona Assunção, lá esperando, lá no fogão. Foi dar a primeira garfada. Não volto não, pode comer seu cuscuz, vai. Você volta já, tá bom, Aloysio? Tá certo, eu volto daqui a pouco. Agora em Juazeiro do Norte são 18 horas e 29 minutos, 6 e 29 horas, sempre em nome de Novo Rio Veículos. E atenção, tem um feirão digital para você na Novo Rio Veículos. Você vai dar uma passadinha na Novo Rio Veículos e você vai aproveitar para você comprar, você que é produtor rural ou você que tem CNPJ, vai comprar Chevrolet S10 LT Diesel 2023 com 200 cavalos por R$ 243.990. Tem a S10 LTZ Diesel 2023 por apenas R$ 249.990. Detalhe, você pode comprar até com juros zero. É só você dar 65% de entrada e parcelar o restante em até 24 vezes
no seu com juros zero lá na Novo Rio Veículo. A gente está ao vivo pelo nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial, com o oferecimento da pizzaria e hamburgueria Oval, pedidos pelo 988429514. Tá certo, meu caro. Deixa eu mandar um abraço aqui, sabe pra quem? Pro Raul, rapaz. Grande Raul. O diretor ferroviário, executivo de futebol? Grande Raul. Um abraço pro Raul. O Betinho tá lá também. Tá certo. Quem é Raul no jogo do bicho? Tá aí. Agora diga. Grande Raul. Raul tá do ferroviário. Parabéns ao ferroviário. Parabéns ao pessoal. Tô no programa, tô com a camisa do Iguatu que me prometeu. E ele tem uma do Ferroviário para sortear no programa. Que tá certo. Valeu, meu caro Raul. Manda do Tubarão. Camisa do Ferroviário pra gente fazer sorteio sim no programa. Grande abraço, nosso amigo Raul JF. Futebol Show do Timaço da Vale FM. Oferecimento de Ares Motos. Uma revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil, João Filho. Você vai comprar a sua Honda Bis 125 cilindradas com R$125 de entrada. Ou a sua Fan 160 cilindradas com R$160 de entrada na Ares Motos, maior revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil. A gente fala também do ESC Cursos, que comunica que já estão abertas as matrículas para as turmas do pré-vestibular e o Enem 2023. E uma novidade, a turma ESC Med com preparação exclusiva para os vestibulandos de medicina. Não perca tempo, matricule-se agora mesmo e faça parte do cursinho que tem o maior índice percentual de aprovações em vestibulares e também no Enem. É verdade, viu? Além da melhor equipe de professores, ótimo material didático e uma equipe pedagógica pronta para ajudar o aluno. Mais informações no ESC Cursos, WhatsApp para você, 999822476. ESC Cursos, juntos realizamos sonhos. Bom, mas se você tá cansado de pagar contas absurdas de energia, tem a Genesis Solar, tem a solução para você. Você vai fazer o seu orçamento sem compromisso, meu amigo. Tem financiamento de 100% do seu projeto, conversando com meu amigo Luciano. Você também pode pagar no seu cartão de crédito. Conversa com meu amigo Luciano Carvalho pelo 981237956 e deixa o sol pagar a sua conta de energia. Eu falo pra você também, pra você do Crato, da nova loja Glam Moda, que tem tudo em bolsas e sandálias femininas, cintos, carteiras masculinas, bolsas escolares e os melhores preços do comércio cratense para você mesmo ou presentear alguém com bom gosto. A nova sensação do nosso comércio fica no Mandacaru Center, na rua Miguel Lima Verde 494, no centro da cidade do Crato, onde você será muito bem atendido. Então visite Glam Moda e sinta-se em casa. Bom, meu amigo, eu quero falar agora, sabe de quem? Da Fox, viu, meu caro João Filho? Lá na Fox tem ofertas de montão para você. Você vai poder comprar o seu smartphone e pagar em 10 vezes. Tem preços especiais. Você pode comprar, celular Xiaomi Note 12 de 5 GB, 128 GB de memória por 1.849, na verdade. Tem para você também Samsung A04 com 32 GB por R$ 799. Tem o Xiaomi Note 11 por R$ 1.399. Tem também peças, serviços, assistência para o seu smartphone, para o seu iPhone. E durante o mês de março, você vai poder pagar em 10 vezes no seu cartão de crédito. Então, meu amigo, vai na Fox, que a Fox tem 10 vezes para você conserto, troca de peças, assistência também e o seu smartphone novo. A gente fala também aqui no Timaço do Colégio Compasso, onde você pode fazer a matrícula do seu filho na rua Odilon Gomes 474, do bairro Tiradentes, com o telefone 3571-0531. E o Cariri ganhou mais uma empresa que chega para ser líder no seu segmento. Ambev tem pipocas doces e salgadas, as pipocas da Ju. Salgadinhos Pipoclaps para você com vários sabores, são deliciosos. A garotada adora, os adultos vão se apaixonar. Procure nas bombonières os nossos produtos. Eu disse produtos Ambev, feitos com amor. Esse é nosso, é do Cariri. A gente fala também da Grage Veículos, compra, venda, troca e financia veículos seminovos com menor preço e garantia do mercado. Você pode financiar o seu veículo com as menores taxas, é isto mesmo, carros com procedência e a melhor avaliação do seu usado. Grage Veículos Multimarcas, na Avenida Padre Cícero, 1215, no bairro Salesianos. Mais informações pelo 9
992088592, onde a satisfação do cliente é a nossa meta. Só Fumê Service, revestimento fumê para carros e prédios, cristalização de vidros, envelopamentos de veículos e muito mais. E tem aquela película de alta performance com 10 anos de garantia para você lá na Só Fumê Service. Rua José Marrocos, número 408, telefone WhatsApp é o 988054899. Eu disse Só Fumê Service, a organização é de Edilson, o doutor do fumê. A gente fala também da Alfa Vidros Vidraçaria, na fase mais sofisticada da sua obra. Escolha qualidade, preço, satisfação. Alfa Vidros é completa. Tem para você cortinas de vidros, box espelhos e esquadrias. Avenida Plácido Aderaldo Castelo, 320. WhatsApp para mais informações, 998125851. Bom, se você é vendedor de joias ou quer iniciar seu próprio negócio, procure a Dourados. Folhados com garantia, o melhor preço do mercado. Porém, se você é fabricante, quer banhar sua mercadoria com segurança, precisa conhecer a mais moderna linha para folhados do Brasil. Eu disse Dourado Joias, transformando o seu sonho em realidade. O Ivani Feitosa, número 9, telefone WhatsApp é o 999933031. A gente fala também do Hotel Amuarama, a casa do Caririense, na capital cearense. Faça sua reserva pelo 0 operadora 85, esse número é o WhatsApp, viu? 3304-8900. É, e nós trabalhamos também em nome de Atacom Home Center, o Home Center que o Cariri aprovou. Na hora de construir e reformar a sua casa, você já sabe, dá um pulinho na Atacom, tem o melhor atendimento, a maior variedade de produtos para você, facilidade no pagamento e a entrega mais rápida da cidade. Atacom Home Center, o Home Center que o Cariri aprovou, Rua Doutor Mauro Sampaio, no bairro Lagoa Seca. A gente fala também do Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Bateu aquela fome? Faz o teu pedido, entrega rapidíssima, 988380548. Hotel Amoarama é a casa do Caririense na capital cearense. Hotel Amoarama, reservas pelo 0 operador 85 3304 8900. Esse telefone também é o WhatsApp. O senhor já falou da mão de vaca? Não. Fale aí, por favor. Você quer que eu fale? Gostaria muito que o senhor falar. churrasco da região do Cariri. Aquele churrasco daqueles delicioso. pratos deliciosos. Isso, hoje eu estive lá com o Sorriso lá. Você esteve lá hoje? Tive lá com meu amigo Sorriso. Maravilha, Gente boa demais. Alô, Sorriso! É uma alegria só ele. O atendimento é espetacular para você da churrascaria Mão de Vaca, que tem o melhor churrasco da região do Cariri, pratos deliciosos que conquistaram nossa região. Eu disse churrascaria Mão de Vaca. Você quer receber em casa? Você também pode. É só ligar 988657741. Você falou das farmácias Fernandes, João? Vou falar agora às 18h38, porque são 7 lojas agora na cidade para melhor lhe atender. Certo. Grande variedade, ótimo, descontos especiais. Certo. Medicamento que você precisa, você vai encontrar nas farmácias Fernandes. A mais nova farmácia, a 7ª, fica lá no Parque São Geraldo. Não, Humberto Bezerra. Não, Humberto Bezerra. É Você só falou passar. também aí do Baleia Burger? Acabei de falar já, Foi falei o do melhor Baleia. burger? Pelo menor preço. Eu vou falar agora dos produtos da Pan é Bom Pão Nosso, que fazem parte da mesa das famílias caririenses, uma linha completa para você, certo. Biscoitos, sequilhos, tem a linha Integral Light, a massa para pastel Tasquinha, produtos Pan é Bom Pão Nosso, para você ter aí na mesa da sua família. Mas eu não ouvi você falar da Jal Presentes. Jal Presentes, que tem tudo que você precisa para deixar a sua casa lindíssima, decoração completa, presentes, atacado, varejo, pensou presentes, pensou na Jal, na Clóvis Bevilacqua 53B, ali no meio do quarteirão, bem no centro. Jal Presentes. E a nossa transmissão no nosso YouTube? Pelo o canal da Rádio Vale FM, Rádio Vale FM 99 Oficial, o oferecimento da Pizzaria e Hamburgueria Uval, pedidos no 98842-9514. E quem vai falar agora? Quem vai falar agora é Anderson Luiz do Nascimento. Vai trazer informações do Guarani de Juazeiro. Guarani que arruma as balas para fazer o seu último jogo. Arruma a mala aí. Arruma a mala. Definitivamente arruma as balas. Que vai para Pacajus e daí agora Não, segunda... essas malas já arrumaram faz Já arrumou, João Filho, já tá na estrada. Mas tá chegando. Já tá próximo de chegar. Vão descer as malas? É. Eita, João Filho. E a passagem já está comprada também para a segunda divisão do futebol cearense do ano que vem. Boa noite, Anderson. Esse é o lado ruim, João Filho. Antes de você falar, me permita aqui, desculpa, é que eu esqueci, já estava esquecendo aqui. Mandar um abraço pro meu amigo Moisés Rolim, conhece? Conheço. Conhece demais? Boa, demais, Gente demais. boa. O Moisés está dizendo aqui que todo dia acompanha a gente aqui, tá mandando um abraço para você. Moisés é lá no Crato, né? Mandando um abraço para Luiz, mandando um abraço pro JF, está ligado aqui, tá lá
falando sobre esse momento mágico que vive o time do Iguatu na Copa do Brasil. Um abraço, Moisés! Eu conheço Moisés desde menino. Desde menino. Menino. Faz tempo, viu, bicho? Menino, faz. Moisés deve ter aí uns 30 e alguma coisa. É novo, Moisés. Então, boa noite pra você, Delton Sá. Boa noite, João Filho, a todos os ouvintes do Vale Esportes. O time do Guarani que embarcou agora à tarde, logo após o almoço, para a nossa capital. Pela manhã realizou o seu último treino e embarcou logo após o almoço para o último compromisso na primeira divisão do Campeonato Cearense. O Guarani foi rebaixado para a segundona e faz esse último jogo amanhã diante da equipe do Pacajus. E tem pelo menos uma dúvida no gol. O goleiro Diego ainda é dúvida para a partida. Se ele não jogar, quem deve jogar é o Matheus. Mas uma das alterações já certas é justamente no setor defensivo. O Gabriel não vai pro jogo, foi expulso e até viajou com a equipe, de lá já pega o rumo de casa. E o Vaqueiro deve ser novamente titular na equipe do Guarani. O Vaqueiro que jogou inclusive contra a equipe do Barbalha. No segundo gol acabou vacilando naquele fatídico jogo contra a equipe barbalhense. E ele vai conversar conosco sobre esse jogo, essa despedida do Leão do Mercado da primeira divisão do Campeonato Cearense. Boa tarde, né? Se Deus quiser, a gente possa trazer um resultado positivo, já que não vale nada mais no campeonato, né? Mas é só agarrar a oportunidade que Deus está nos dando e fazer um bom jogo, e é isso aí. Aquela ansiedade, aquele friozinho na barriga já passou, né? De começar como titular. Já passou, é normal, mas já passou. Já passou a ansiedade do Vaqueiro, segunda vez como titular, como profissional, o zagueiro da equipe do Guarani. Pelo menos ainda está um pouquinho nervoso para dar entrevista, o zagueiro do Leão do Mercado, que vai ser titular. Ainda não está muito familiarizado, né, com essa história de entrevista, de conversar. E aos poucos o jogador vai se soltando, ele vai, né, desenvolvendo, vai perdendo o medo de falar, vai encontrando mais rapidamente as palavras. O tempo todo começo é difícil mesmo, né? Sim. O atleta tem essa dificuldade, né? E tomara que o fato do time ter sido um fiasco no campeonato não desestimule alguns desses atletas, né? Que possa dar a esses atletas ainda a motivação, né? De pensar mais na frente, né? De manter a carreira. Porque às vezes, né? Resultados negativos ou ruins, como que os que o Guarani acabou acumulando nesse campeonato, às vezes até desestimulam alguns atletas. Tomara que não seja o caso, né? Que os atletas possam continuar investindo nas suas carreiras profissionais. A provável equipe do Guarani é Diego, Matheus, Arthur na direita, Luan Vaqueiro. Você acha que o Felipe... Diego ainda pode ir pro jogo? Sim, tem a possibilidade dele ir pro jogo. Vai fazer o último teste lá em Fortaleza para saber se dá ou não para ir para a partida. Mas se ele não for, o Matheus está à disposição do técnico Ferreira, o Arthur na lateral direita, Luan Vaqueiro ou Felipe, na lateral esquerda o William, meio campo de Breno, Aleph e Renan, o ataque de Jalisson, Luiz Eduardo e Marcelo, sem muitas alterações para esse jogo. O último jogo do Guarani na primeira divisão. Eu vou fazer a pergunta porque o Guarani está olhando as súmulas do jogo tudinho para dar uma verificada. Se ninguém cometeu um deslize, se não teve um em casa no Campeonato Cearense desse ano. Usando o atleta com terceiro cartão. É agora que o suspense. É agora que o supervisor começa a trabalhar mais, né, Delton Sá? Será que não teve ninguém aí, não fizeram um levantamento das fichas e de repente encontraram alguma coisa? Tem uma questão, tem muitos detalhes nesse Campeonato Cearense da primeira divisão. Inclusive no início, não sei se vocês recordam, a federação até baixou uma portaria que era obrigatório cada time ter, por partida, no mínimo 20 atletas inscritos no BID. Então isso é um detalhe a mais que pode contar nesse final do Campeonato Cearense. Mas lógico, o pessoal do Guarani já está trabalhando para ver se existe alguma situação parecida com o que aconteceu. Você faria, João Filho, um check-up assim no campeonato todinho, João Filho? Eu não. Não? Não. Para evitar, não? De repente descobre alguma coisa, João Filho? Eu não. Mas valeu, olha aí o Icasa disputando segunda divisão. E o Atlético disputando a primeira. Aí o resultado aí o buraco é mais embaixo. Não deu certo? Hein? Aí essa é uma história muito mal contada. João Filho. Aí é uma história muito mal contada. Valeu, Anderson. Você volta já com o destaque final do time do Guarani aqui no Vale Esportes, que volta daqui a pouquinho. João Filho comandando a reta final do nosso Vale Esportes. A gente volta já. Vale FM.
Compre o seu Cariri da Sorte dessa semana e concorra a picape queridinha do Brasil e muito dinheiro. Só no quarto sorteio tem ela, uma picape Fiat Strada Cabine Plus mais R$10.000. Já pensou você de picape Estrada? A picape mais querida do Brasil e R$10.000 no bolso. E mais, R$5.000 no primeiro, segundo e terceiro sorteio e R$10.000 no Super Giro da Sorte. Tudo isso com dupla chance de ganhar. Ao adquirir o Cariri da Sorte, você ajuda a Pai Brasil. Título emitido pela Cover Capitalização. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Pavimento Juazeiro é o programa de recuperação e execução de novos calçamentos e asfalto. Só em 2022, a Prefeitura de Juazeiro do Norte já requalificou mais de 147 mil metros quadrados de asfalto e executou 73 mil metros quadrados de novos calçamentos, além de 340 passagens de nível em todos os bairros da cidade. O investimento é 40% maior do que foi aplicado no ano anterior. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Vem pra Novo Rio, aqui você tem mais. Vale FM. Vale FM. Bom, de volta aqui na Vale FM, são 18 horas 48 minutos na Grande Juazeiro. Um abraço pro meu amigo Tico da Buchada. Valeu, Tico, um abraço pra você, tá, querido? Sempre escuta a gente. Um abraço pessoal também que tá no WhatsApp da Vale FM, 988199999. Ao Donizete, mandou mensagem pra gente. Valeu, Donizete, um abraço pra você. Ao Flávio, tá lá no bairro Timbaúbas. E quem tá chegando agora é o nosso querido Kilber de Campos com informações do Fortaleza, do Ceará, do Ferroviário. Daqui a pouco tem o Fortaleza na pré-Libertadores. Boa noite, Kilber. Cadê o Kilber de Campos? Agora ele vai falar. Fala, Kilber. Um abraço, amigos do Timaço da Vale FM, chegando com as informações desta quinta-feira. O Fortaleza entra em campo daqui a pouco, com o futebol de Fernando Miguel, Tinga, Benevenuto, Tite, Pacheco, Caio Alexandre, Hércules e Pochettino, Pikachu, Romarinho e Thiago Galhardo. O time do Cerro Porteño do Paraguai vem a campo com Jean, ex-goleiro do São Paulo, Espínola, Patino, Gabriel Baez, Daniel Rivas e Cláudio Aquino, Cardoso, Lucena, Vieira e Frederico Carriço, Churin e Robert. Técnico
Facundo Sava. O jogo começa agora no estádio Plácido Aderaldo Castelo, Castelão. O time do Ceará jogando ontem em Salvador perdeu uma invencibilidade de 10 partidas. Jogou com o time meia boca, jogou com o time reserva e acabou entrando pelo canavial. O Vozão retornou a Fortaleza na tarde de hoje, ordem de reapresentação amanhã, porque no final de semana o Ceará enfrenta o Iguatu em Iguatu às 9 horas da manhã no estádio Morenão. Quem se deu bem na rodada e classificou-se com uma rodada de antecipação foi o Ferroviário. O Ferrão Querido, jogando no PV, venceu de virada o Santa Cruz pelo placar de 2-1. O primeiro gol anotado pelo time do Santa Cruz, aí depois o Ferroviário virou. Um gol marcado pelo Ciel e outro gol anotado pelo Eric Pulga aos 36 e aos 46 do segundo tempo. 2.600 pagantes, R$35 mil de renda e o Ferroviário avança na Copa do Nordeste. Já está classificado, faltando uma rodada, um jogo a cumprir tabela lá na cidade do Recife contra o Náutico. Hoje foi folga para a rapaziada, reapresentação amanhã, porque domingo 18h30 o Ferroviário faz o clássico das cores, ou como diriam os mais antigos, o clássico da policromia contra o Ferroviário no Castelão. Ao vivo, Fortaleza, foi Quilmer de Campos para o timaço da Vale FM. Valeu, grande Quilmer de Campos. Daqui a pouco, 19 horas, a bola vai rolar para o jogo do Fortaleza diante do Cerro Porteño do Paraguai. Eu falo do ESC Cursos, que comunica que já estão abertas as matrículas para as turmas do pré-vestibular e o Enem 2023. Mais informações, é só você entrar em contato, tem o WhatsApp 999822476. ESC Cursos, juntos realizamos sonhos. Meu querido Aloysio Vilar tá voltando com mais informações do Icasa. Fala, Vilar. Muito bem, JF, de volta aqui dentro do Vale Esportes com as informações da equipe casiana, que amanhã vai realizar um novo treinamento no CT do Atlético Cearense, na Lagoa Redonda, a partir das 9h30 da manhã. Pois é, a equipe do Pacatuba que ontem empatou em 0-0 com o Itapipoca, lá no estádio Perilo Teixeira, e é uma equipe, JF, que tem feito aí algumas contratações, reformulando o seu elenco. Pacatuba trouxe vários nomes da equipe do Maracanaú. Neste momento, o Pacatuba na competição tem 9 pontos em 7 jogos e vai tentar aí ganhar do Icasa amanhã para se firmar dentre as melhores equipes e se classificar para a próxima fase da competição. Aliás, no sábado. O jogo acontece sábado às 3h30 da tarde lá no estádio João Ronaldo em Pacajus. E eu volto amanhã com mais do Verdão aqui dentro do Vale Esportes. Um abraço para você, hein, JF? Tá bom, meu querido Aloysio, um abraço, tudo de bom. O Aloysio Vilar volta amanhã com mais informações do Icasa. É o Verdão que volta a campo sábado, 3h30 da tarde, lá no João Ronaldo, na cidade de Pacajus, contra o time do Pacatuba. Anderson Luiz agora com mais informações e o destaque final do Guarani. Guarani que se despede amanhã da primeira divisão contra esse Pacajus, Anderson. É justamente o último jogo do Guarani contra a equipe do Pacajus. Não vale nada para o restante da competição, vale mais 3 pontos de dignidade para o Guarani, que só conseguiu somar 4. Por incrível que pareça, em 8 jogos o Guarani só conseguiu somar 4 pontos e vai para essa última partida na primeira divisão do Campeonato Cearense, já que o Leão do Mercado no ano que vem vai amargar novamente a segunda divisão. Muito obrigado, Anderson Luiz, que volta amanhã com mais informações aqui no Futebol Show da Vale FM. Um abraço pro amigo Marcos dos Tambores, o melhor do assado. Valeu, Marcos, ele que sempre escuta a gente. Obrigado pelo carinho da sintonia. Bom trabalho pra você. Hoje, pra gente finalizar aqui o Vale Esportes do timaço da Vale FM, hoje a bola rola pelo Campeonato Carioca. O encerramento da Taça Guanabara, já tivemos uma partida na tarde de hoje, onde o Nova Iguaçu venceu o Madureira 4-0. O Vasco enfrenta o Bangu. A Taça Guanabara já tem o campeão, que é o Fluminense, que ontem venceu o Flamengo por 2-1. As semifinais do Campeonato Carioca já estão definidas. Fluminense Volta Redonda, Flamengo e Vasco. O Botafogo caiu na primeira fase, situação delicada que enfrenta também o time
time do Botafogo. Hoje pela Copa do Brasil tem Náutico e Vila Nova, vai começar daqui a pouco 19 horas. Às 8 da noite o Botafogo de Ribeirão Preto enfrenta o São Raimundo de Roraima e teremos o jogo aguardado aí por nós aqui que acompanhamos o futebol, uma expectativa para acompanhar o jogo do Santos contra o Iguatu, 9h30 da noite, a bola vai rolar na Vila Belmiro, o Iguatu do Austin Luiz, do Guídio, do Dico, do Calcinha, rapaz, o Calcinha do Cabal, né? Calcinha vai jogar na Vila Belmiro, Anderson Luiz. Vai estragar a Vila Belmiro. Bom, gente, brincadeiras à parte, boa sorte para o Iguatu. A gente sabe que o Santos é infinitamente favorito, mas no futebol tudo pode acontecer. Nosso programa fica por aqui, a gente volta amanhã, se Deus quiser, com muito mais do nosso futebol. Aliás, ainda temos mais um tempinho aqui, deixe-me trazer mais algumas informações aqui no timaço da Vale FM. Hoje a bola vai rolar também os jogos aqui da Copa Sul-Americana, mas não teremos brasileiros hoje pela Sul-Americana. A Copa do Brasil a gente já trouxe as partidas, o Campeonato Carioca também e o Fortaleza, que o Kilmer trouxe há poucos instantes as informações. Hoje também pela pré-Libertadores da América, o time do Huracan da Argentina enfrenta o Sporting Cristal do Peru, 19 horas lá na Arena Castelão. O compromisso do Fortaleza diante do Cerro Porteño. A gente lembra que esse é o primeiro jogo, o jogo decisivo será lá no Paraguai e quem passar de Fortaleza e Cerro Porteño vai direto para a fase de grupos da Taça Libertadores da América e tomara que o Fortaleza mais uma vez possa entrar na fase de grupos da competição sul-americana, assim como fez na temporada passada. Na temporada passada o Fortaleza entrou direto sem a necessidade da pré-Libertadores. Para esse ano, Fortaleza teve que participar, está participando da pré-Libertadores, eliminou o Deportivo Maldonado do Uruguai e agora terá pela frente o Cerro Porteño, que é uma tradicional equipe do futebol paraguaio, bastante conhecida no futebol aqui da América do Sul. Valeu, gente, um grande abraço para todo mundo. Nosso programa volta